noite a todos. Sejam bem-vindos, né, à nossa live de aquecimento da nossa imersão anual Process Innovation. Eu me chamo Érica Ferreira, pessoal, eu sou produtora de conteúdo e pesquisa aqui no Grupo EBDI. Hoje eu estou com a Luísa, né, Duarte, ela que também é produtora de conteúdo e pesquisa aqui na companhia, e juntas nós mediaremos esse bate-papo, né? Nós temos o enorme prazer de receber dois executivos que estarão conosco, né, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, na sétima edição do nosso projeto, né, do Process Innovation e Automation, a nossa iniciativa que já conta com mais de 60 executivos confirmados, serão líderes, né, da área de melhoria contínua, transformação digital e automação, que vão passar esses dias conosco, né, discutindo os principais desafios. O tema, né, central da nossa imersão esse ano será focado em agilidade, eficiência e competitividade, né? A ideia é discutir, né, explorar o potencial da inovação nos processos e na automação também inteligente. E hoje nós temos aqui os convidados para trazer alguns temas que foram prioritários, né, nas agendas desses executivos que estão confirmados conosco, né? Então, esses 60 líderes que vão participar da nossa imersão, eles responderam um questionário, um formulário de onboard, destacando dois principais assuntos, né, que são pautas dentro das agendas. Um deles é a digitalização de processos e a automação, especialmente olhando agora para o advento, né, da inteligência artificial. Então, nós convidamos os especialistas para trazer alguns spoilers, compartilhar um pouco dos conhecimentos, né, de ambos, que são de indústrias diferentes, para trazer um pouco do que está acontecendo em cada um dos mercados e também comentar, né? O Heitor, ele vai ser um dos presidentes de sala da nossa imersão, então ele vai fazer várias contribuições durante os dias do encontro. O Abraão, ele terá uma palestra, né, durante a nossa iniciativa também. Então, a ideia aqui do nosso encontro de hoje é trazer um pouco dos principais desafios de vocês, né, que estão aqui também nos assistindo. Já vou pedir, inclusive, para os nossos convidados se apresentarem. Heitor e Abraão, sejam muito bem-vindos. Vou pedir aqui, gentilmente, para o Heitor se apresentar e, na sequência, o Abraão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Érica, pelo convite, ao time todo aqui da EBDI. É um prazer estar com vocês. Abraão, vai ser super legal aqui a nossa troca, tenho certeza disso. Bom, mas me apresentando, eu sou um executivo de transformação digital e experiência do cliente, né? Agendas de processos e tudo é a minha praia, né? A parte de transformação, digitalização, RPA, mais recente aqui toda essa agenda de dados e IA que é super nova e que a gente está aprendendo e evoluindo bastante, né? Eu sou Master Black Belt, sou formado em Change também, OKR, Agilidade, são algumas das especialidades que eu possuo e utilizo aqui para agregar no meu dia a dia, né? Eu atuo no Itaú Unibanco há 12 anos, mas já passei por algumas outras instituições, né, mais no mundo financeiro, na BV, né, no Banco Votorantim, passei um pouquinho no Santander e numa indústria que era a PSA Peugeot Citroën, onde eu fiquei um pouquinho no começo da minha carreira, mas a minha vida toda aqui quase que é na indústria financeira, né? Tô há um tempo aí nessa agenda com esses desafios e sempre nessa agenda de projeto, processo, agilidade, gestão de mudanças, é um pouquinho do meu mundo aqui, onde tenho o prazer de dividir essa agenda hoje com o Abraão. Bem-vindo aí, Abraão. Opa, muito obrigado, Heitor. Valeu pela abertura aí. Compartilho também, é um grande prazer estar aqui com vocês, time BDI, organizando um baita evento aí e gerando um baita network também, uma troca de experiências fantásticas. Eu sou Abraão, sou gestor da área de processos, inovação e tecnologia da Matec Engenharia, que é uma construtora de grande porte aí. Estamos no mercado de hospitais, né? Nós construímos indústrias, shopping center, então são obras de bastante complexidade, né? Eu também tenho um background muito forte aí na parte de processos e inovação, no sentido mais também de BI, inteligência artificial,
né, análise de processos, né? Eu sou engenheiro de formação, mas também fiz pós em qualidade e produtividade. Tenho essa vertente também, Six Sigma, o Heitor é Black Belt, né? Eu fiz o Green Belt, mas também, né, com a mesma vertente aí em ganhos de análise e produtividade de processos. Vim de indústria também, né? Então tenho uma forte experiência aí na parte industrial. Trabalhei um período grande na Editora Abril, trabalhei numa multinacional americana também, que é a R.R. Donnelley, e depois eu migrei para a construção civil. Mas a maior parte da minha carreira foi mitigar risco e entender produtividade de fábrica, né? Fazer a indústria ganhar mais dinheiro, né? E aí a gente está tentando trazer isso um pouco mais forte aí para a construção civil. E aí com novas tecnologias, né? Porque na minha época, acho que nessa época industrial ela era um pouco mais restrita. Agora nós já estamos aí no 4.0, enfim, metodologias novas, ferramentas novas. E é isso, né? Estamos aí para contribuir e para trocar experiências. Prazer, Heitor. Valeu. Show de bola, cara. Excelente, meninas, bacana. Legal que a gente tem aqui um complementando o outro, né? E acho que essa é a intenção. O pessoal que está conosco aqui na audiência, fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente vai abrir para as perguntas de vocês. A gente deixou algumas perguntas já alinhadas com os meninos aqui para introduzir o bate-papo. A gente vai começar falando um pouco de digitalização, depois a gente segue para a parte de automação. E a gente encerra falando um pouco das tecnologias emergentes, né? Também vou pedir para que no meio desse bate-papo o Heitor, que vai ser um dos presidentes de sala da nossa imersão, para ele comentar bem rapidamente um pouco do resumo, né, da agenda. Vão ser 3 dias intensos de muito conteúdo, então tem bastante empresas, né, que vão contribuir também, muitos assuntos que vão ser abordados, inclusive a gente vai falar das metodologias dentro das agendas, né, de conteúdo. Mas acho que para a gente começar, então, e a gente pode começar contigo, Heitor, eu queria que você compartilhasse, né, um pouco de como que a digitalização de processos ela tem transformado a operação de vocês no Itaú, né? Como que tem sido construída essa jornada? Quais são os principais benefícios que você já enxerga? Como que foi também construída nessa jornada? Se puder compartilhar um pouquinho aqui conosco. Claro, claro, Érica, muito legal. Acho que o banco, né, um banco centenário, né? Esse ano a gente completa 100 anos aqui, já mais pro meio ali de setembro, é o nosso ano, a gente completa aí 100 anos, e acho que um banco que tem 100 anos não sobrevive sem se reinventar, sem trabalhar todo dia, né? Sem focar no cliente, sem se adaptar ao mercado, né? Então, e acho que muito disso tem a ver com o pioneirismo do banco em olhar para tecnologias, em processos, em digitalização e tudo mais. E assim, uma das coisas que a gente atua muito, né, todos os negócios, todas as áreas, cada vez com mais velocidade e qualidade nessa adoção, né? Mas uma coisa que a gente nunca perdeu o foco e nunca vai perder é de construir isso para o cliente com o cliente, né? Então, eu acho que trabalhar a digitalização de processos por digitalizar não é o que a gente tem feito, né? De fato, é algo que venha, que traga e que agregue valor, assim. Então, alguns exemplos, né, mais tangíveis, né, abertura de conta, né, são aberturas de conta online, seja na PF, seja na PJ, a parte de contratação de seguros, que muitos deles estão disponíveis ali no app para o cliente, toda a agenda de cartões, onde o cliente se autosserve, contrata um cartão novo, aumenta limite, decide pontuação, né? Então tem bastante coisa ali onde a gente trabalha essa agenda, né? E a agenda de digitalização ela passa por padronização de processos, por organização, por estruturação do processo, por melhoria contínua, até chegar num patamar de fato digitalizar, né? Então ele tem toda uma cadeia, toda uma agenda. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas a gente tem trabalhado muito a formação de pessoas aqui, né? Uma trilha de formação de belts aqui dentro de casa, né? Então, um olhar para isso, a gente tem criado aqui uma trilha chamada de Digital Belts, né? Onde a gente olha para automação também, para RPAs, para ferramentas no low code, e trabalha processos com essa parte toda de digitalização e automação aqui,
tem sido muito forte no banco e em todas as áreas que a gente atua, tá? Daqui a pouco eu dou alguns outros exemplos aqui, vou deixar a gente continuar aqui o nosso papo. Vou até aproveitar e convidar o Abraão, porque quando a gente estava batendo um papo, né, Abraão, a gente estava falando um pouco sobre o desafio, né? O setor de construção civil é um setor que ainda está passando por um processo de transformação e achei super bacana quando eu até convidei o Abraão para contribuir conosco, porque ele falou, não, aqui a gente está super diferente, né? Indo numa linha de transformação, puxando, acreditando que as tecnologias podem contribuir com o negócio, então acho que a Matec é um bom exemplo e com certeza vai contribuir muito com as discussões que a gente quer fomentar no encontro, mas eu queria ouvir um pouco de como que tem sido essa jornada, quais são os principais ganhos, o que você já tem percebido, né, Abraão? E também depois acho que a gente pode falar um pouco dos desafios, né? Porque obviamente que tem os ganhos, os benefícios, mas a gente passa por alguns desafios, até o Heitor citou agora pessoas, né? Acho que é um dos temas que também foi muito bem comentado entre os executivos que vão participar e as pessoas que a gente teve a oportunidade de conversar na construção desse encontro, e acho que é um tema que dá também para a gente explorar aqui. Mas fica à vontade, Abraão. Eu costumo dizer que a digitalização de processos ela é uma evolução contínua e cada vez mais acelerada. Não tem como voltar para trás, né? E eu acho que o princípio de tudo isso é você conseguir atingir a cadeia produtiva, que é quem faz, né? E eu costumo dizer que eu divido isso em três grandes esferas, né? O cliente, como o Heitor falou, acho que citou muito bem. Acho que o objetivo de tudo Desculpa, o objetivo de tudo isso é atingir o cliente, é dar resultado, né? E aí, para isso, você envolve toda a operação, que é como você vai fazer, né? Qual que é o ciclo de vida do seu produto e como ele é operado, e que ferramentas você usa e quais são as suas formas de trabalhar, né? E tudo isso está envolvido, tudo isso está encaixado dentro da operação. Então, daí também vem a importância de você ter processos bem consolidados, né? Igual tá. Então, eu acho que a base de tudo é você ter bons processos, e aí, na medida que você tem bons processos, você consegue ramificar outras ações, né? Entre elas a automação, que é consequência, digitalização, né? E você começa a criar base, né, de dados para que você comece a trabalhar mais para frente, olhar para o futuro, né? Eu costumo comentar com alguns amigos, olhando um pouco para o passado, né? Que na década de 80 você estava digitalizando, né, saindo do papel e entrando nas planilhas, né, utilizando mais o Word, o Excel. E aí na década de 90 surge uma necessidade maior de você planejar materiais, finanças, processos operacionais, enfim, né? Ou seja, você aumenta a curva de adoção dos famosos RPs, TOTOS, enfim, tem empresa que tem seus próprios RPs, e aí começaram a vir a questão do CRM para atingir cliente, né? Porque também você começa a ter mais dados no mercado, você tem redes sociais, você tem cloud, você tem Facebook, blockchain, enfim, começam a vir tecnologias que até permitam que você, né, comece a direcionar teu mercado, enfim. Então, a digitalização ela é a base de tudo isso, né? Ela vai permitir com que você consiga olhar de forma mais natural para o futuro. Você está construindo dados, né? Então, esse é um pouco do conceito que a gente está seguindo também na Matec, né? A gente fez uma preparação muito forte para olhar para o futuro e começar a trabalhar com IA, enfim, que a gente vai comentar um pouquinho aqui também. Vamos nos aprofundar um pouco nessa metodologia também nas palestras. Legal. Pessoal, me apresentando, eu sou a Luísa, faço parte aqui do time da EBDI. E, Heitor, nos bastidores, nós estávamos falando muito sobre os desafios culturais para a adoção de tecnologias. Eu lembro que na construção do conteúdo do Automation, um dos executivos falou assim, Luísa, eu sofro muito aqui, por incrível que pareça, os executivos acham que vão ser substituídos por robôs. Ele fez assim, não é fictício, isso de fato acontece. E aí eu queria entender, né, na tua companhia, né, no Itaú, quais foram os maiores desafios enfrentados durante o processo de digitalização e como que você enfrentou, assim, eu sei que não tem um segredo, assim, não tem algo mágico, não tem uma forma, porque cada companhia tem as suas peculiaridades, mas como que você enfrentou e qual o conselho que você daria para os executivos que estão também enfrentando esse desafio cultural? Ótimo, ótimo ponto, Luiz. Aí, assim, a gente vai passar por transformações a vida inteira e agora com cada vez mais frequência, né?
E eu acho que as transformações, elas partem sempre agora mais recente da tecnologia, e do avanço do mundo como um todo, mas tem uma coisa em comum em todas as transformações que são pessoas, né? Então, assim, eu acho que o principal desafio é como que a gente envolve as pessoas no processo de transformação, né? Naturalmente, o ser humano não gosta de mudar, né? Resiste à mudança. Isso um conceito e um contexto nosso como ser humano, né? A gente tem isso enraizado nosso ali desde quando o mundo é mundo, né? Desde quando a gente existe, né? A gente tem efeitos naturais ali de paralisia, de avanço ou de correr da mudança, né? Então, a gente se criar um ambiente com mais conforto, onde as pessoas façam parte da mudança, onde a gente demonstre o que vai acontecer, por que vai acontecer e que dê tempo para que a turma se adeque a essa nova mudança, para mim eu sei que não existe a fórmula mágica, mas ela para mim é o fator número um, número dois e número três do sucesso, sabe? Eu acho que a condução de como ela vai ser feita, a escolha da ferramenta, a governança, a gestão de risco, enfim, tudo isso é o by the book de qualquer transformação que vai ser feita, mas eu vejo que é uma das maiores falhas que nas empresas e nos papos que a gente tem de benchmark ou nos eventos que a gente acaba indo ou conversa com pares e tudo mais, geralmente bate nas pessoas, né? Ou não envolveram as pessoas quando deveriam envolver, ou não sensibilizaram. Então, todo esse processo de change mesmo, de gestão de mudança, ele é super relevante. E aí, ô, Luísa, como exemplo, né, alguns desafios ali, né, que acho que o ponto principal é que problema que a gente quer resolver, né? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que deveria guiar qualquer coisa, seja uma ferramenta, seja uma mudança de estrutura, de cultura, ou qualquer coisa que seja, né? Está claro que problema que a gente quer resolver, né? Eu vejo muitas vezes a corrida da ferramenta, a corrida da adoção, né? Uma competição de quantidade de cases, né? Eu vejo muitas empresas postando, a gente já tem X cases de IA generativa, tá? Mas que problema de fato de cliente isso resolve, né? E que dores que a gente está resolvendo no dia a dia. Então, acho que traduzir isso numa coisa mais real e significativa são dois dos principais pontos aqui que eu enxergo, tá? Tem outras questões aqui, mas vou deixar o Abrão comentar um pouquinho desse Já ia desafio aí também. perguntar, Abraão, eu sei que é outro negócio, mas você lida com pessoas também. É a É, mesma, como é o que... mesmo sentido. Eu acho que no meio empresário tem muito esse pensamento de que a tecnologia ela é o fim, e a tecnologia ela não é o fim, a tecnologia é o meio. Nós precisamos de pessoas, né? A tecnologia ela veio para facilitar, e eu acho que a tendência é que as pessoas elas se transformem, elas saem mais de assistente ou de auxiliar e elas entrem mais no âmbito de analista. Elas vão ter mais tempo para analisar o teu negócio, para te dar mais resultado. E eu acho que existe um pouco desse problema mesmo que o Heitor comentou, eu acho que é geral também, de que às vezes você implanta uma tecnologia, mas você não sabe que problema você vai resolver com aquela tecnologia, né? O que que eu quero resolver, como que eu quero atingir o meu cliente, ou como eu quero atingir a minha operação para ela ser mais lucrativa, enfim, né? Que também acaba se esbarrando no cliente. E também existe um problema muito grande de aculturamento, né? Dependendo do perfil, para o Itaú, ele tem uma mescla muito grande, mas tem muito jovem, né? Então, pô, é mais fácil de adaptar. A construção civil tem muita pessoa, são pessoas mais antigas, né? São mais mestres de obra, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o engenheiro. Então, fica um pouco mais difícil de você fazer esse aculturamento, né? Mas eu acho que é a base de tudo também, né? Porque eles que vão trazer ideias, é eles que vão te dar as melhores sugestões, a melhor forma de fazer, enfim, é eles que estão lá na linha de frente, que vão tocar o teu produto, fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que a base de tudo é o aculturamento com as pessoas que estão na linha de frente. Fazer todo mundo estar no mesmo nível, no mesmo pensamento, né? Querendo implantar novas tecnologias, querendo enxergar, trazer isso para a ponta, para que eles consigam enxergar essas oportunidades e trazer e dar essa facilidade da gente conseguir aplicar isso. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Mas existe, assim, tipo, é muito difícil. Esse aculturamento,
você não faz em 6 meses, você não faz são anos de trabalho. Eu Sim. acho que leva muito tempo, né, para você chegar num patamar bacana. Boa. Só Não, e até falando. complementando, Abrão, assim, rapidinho, Érica, acho que é Fica à vontade. entender também a tecnologia certa no momento certo, sabe? Acho que pegando o ponto que você comentou, Luiz, assim, a gente vive de... É engraçado que a gente vive de ciclos, né? Então tem o ciclo do RPA e depois o ciclo dos ERPs, agora e a generativa. E a gente acha que existe é a mais moderna, é o certo, é a solução correta e tudo mais. Sim, A gente fala aqui do custo certo com a solução certa, então assim que entender que problema que eu quero resolver também me ajuda a entender que solução e que ferramenta é a mais adequada para a resolução daquele problema, né? Então acho que exatamente. ter isso em mente é relevante, ainda mais que a gente vai dialogar aqui sobre RPA, IA Uhum. generativa e tudo mais, né? Elas todas são ferramentas de resolução de problemas e só que cada uma tem sua nuance, seu ponto Sim, forte, sua necessidade, seu custo envolvido, né? e Sem toda a falar operação por trás. na Ah, corrida louca de tecnologia atrás de tecnologia, né? Mas enfim, nossa, nem fala. passos para ninguém enlouquecer, né? Mas eu sei, você dormiu, já tem uma tecnologia nova ali batendo na tua porta para ser implementada no Itaú, na Martech. Eu Exatamente. sei que é assim que E, acontece. Mas vamos e aí falar, você, e aí, e aí você imagina o quanto isso será acelerado com a inteligência artificial. Se imagina. antes, sem inteligência artificial, já estava andando muito rápido, estava acelerando muito rápido, você imagina agora, né? Tem um robô que pensa, sei lá, 1 milhão de vezes mais do que um ser humano, que consegue testar hipóteses 1 milhão de vezes mais e que daqui a um ano vai ser 5 milhões de vezes mais, e, enfim, a tendência é só evoluir. E que cruza todas as informações. Então Não, é bem. legal, pessoal. E assim, a gente conversando aqui, eu tô vendo que o tempo tá passando super rápido. E eu queria até já aproveitar e pedir para o pessoal que tiver algum ponto para colocar sobre a parte de digitalização de processos, já colocar aqui no chat, para a gente conseguir também cobrir, né, o tema de automação, que é um tema super relevante, que todo mundo também tem muitas dúvidas, né, de como implementar, de como colocar da maneira eficiente dentro da companhia, né? Acho que esse é o principal desafio de saber como utilizar a tecnologia, né, a favor e gerar realmente resultado. Então, já coloquem aqui as dúvidas de vocês, porque a gente já consegue passar para essa próxima pauta. E aí, só para a gente encerrar, então, essa parte, eu queria, Heitor, você comentou ali no início da tua fala que tinha alguns cases, e sempre que a gente conversa, né, com os executivos, o pessoal sempre fica muito curioso para saber o que deu resultado, né, e como que a tecnologia ela se provou. E aí, se você puder, o Abraão também, mencionar, né, alguns projetos que deram certo, que vocês entenderam que a tecnologia ela foi um habilitador para tornar muito mais competitivo ali o negócio de vocês. Eu gostaria que vocês comentassem aqui. Boa. Acho que tem um case que foi bem. Tem vários cases, né, em todos os negócios do Itaú, mas acho que tem um aqui para a turma que participa, que às vezes é mais comum, assim, a parte de financiamento imobiliário, né? A gente estava ali no boom da pandemia e tudo mais, e a questão da pandemia ali, a gente tinha bastante restrição, né, de saída, de uso e tudo mais. Tinha alguns processos que dependiam muito fortemente de papel ainda, né? E o financiamento imobiliário, por uma questão de negócio mesmo, ele tinha uma necessidade muito grande de comprovação de documentos, documentos bem longos ali das construtoras, para transferência via cartório e tudo mais. Isso não era uma questão só do banco, era uma questão do mercado como um todo, né? E aí a pandemia acabou que potencializou a digitalização disso, né? E o Itaú acabou virando um dos principais players de mercado, né, nesse mercado, e a gente quase que dobrou a nossa produção e toda a agenda nossa de financiamento imobiliário e tudo mais, não só para as construtoras, aí puxando o gancho aqui para o Abrão, mas para as pessoas físicas também, isso aumentou muito. E a gente não tinha a mesma capacidade de aumentar a gente no mesmo volume que a nossa operação estava crescendo, né? O banco acabou aumentando o crédito para isso, criou várias linhas e a gente teve que digitalizar a operação como um todo. Então, a gente faz hoje em dia, você consegue fazer um financiamento todo online, usar o seu FGTS para bater parcela todo online, sem mandar um documento, sem sair de casa, sem nada.
você consegue transferir receber o termo de quitação na sua casa e ter todos os documentos necessários para você transferir a aquisição do seu bem que estava alienado com o banco, sem você sair de casa. Então, putz, antes você tinha que pegar um calhamaço de informação, ir numa agência, levar e tudo mais. Puta, isso tornou a agenda muito mais simples, mais lean, sem fricção com o cliente, redução de esforço do cliente, aumento de NPS, eficiência para o banco, faz com que a gente também consiga oferecer taxas menores e melhores para os clientes. Então, é um tipo de trabalho de processo, porque foi feito todo um trabalho de padronização, eficiência, organização de dados, de gestão, com automação, com digitalização e com ferramentas mais robustas também, que não só é a automação para que isso tudo acontecesse nos volumes que trafegam aqui dentro do Itaú. Tá? Então, de uma forma bem breve, esse é um dos cases aqui, e com certeza, até puxando a sardinha aqui para o evento, né? A gente vai ficar 3 dias lá no evento, então se alguém quiser conhecer mais cases, eu vou estar por lá para a gente conversar também, tá? Legal. Baita resultado, né? E aqui na Matec Engenharia, acho que também tem alguns cases, mas um deles nós redesenhamos um processo de engenharia para que os projetos de engenharia chegassem de forma mais eficiente e com a revisão atualizada em campo, né? Então, imagina que a Matec tem um time de engenharia aqui no escritório central e tem várias etapas desse projeto, da planta, enfim, de todo o desenho, de como vai acontecer o empreendimento e das especificações técnicas, para que esse desenho, né, essas especificações técnicas cheguem lá na ponta para quem vai construir. Então, a gente mapeou esse processo. Algumas startups já na época já estavam trabalhando um pouco nisso, né? Nós fechamos parceria com uma startup e hoje, lá no campo, independente dos ambientes, né? Você tem vários ambientes e aí cada ambiente tem um catálogo de QR Code com as disciplinas. Cada disciplina tem um QR Code lá nesse A3. E aí a pessoa que está lá no campo, ela escaneia, qualquer pessoa, né? Então pode ser o mestre, o pedreiro, o engenheiro, o fornecedor, o subfornecedor. Qualquer um deles pode entrar no campo, ele entra na área, ele vê o QR Code, ele vê a disciplina de interesse dele, escaneia o QR Code e ele consegue ver todos os projetos. E se aquele projeto é um projeto que já está desenhado no 3D, inclusive ele consegue ver no 3D também. Então ele consegue ver como vai ser construído e consegue enxergar todas as especificações. E na medida que o escritório central vai fazendo essas revisões, automaticamente no campo, o QR Code é o mesmo, não muda, mas quando ele volta lá e escaneia de novo esse projeto, ele sempre vai ver a última revisão. Então, meio que você reduziu muitos desperdícios, então, porque o que acontecia, né? Tinha uma alteração no projeto, por exemplo, uma parede mudou de lugar, ou entrou um pilar novo ali no método construtivo. Daí o que acontecia? Você ia lá, construía, porque o projeto não chegava a tempo na mão de quem deveria chegar. Então, você tinha retrabalho, você tinha relacionado a custo, né? Que eu acho que é o principal. E tempo, né? Porque você tinha que refazer aquilo, né? Você tinha mão de obra, aquilo interferia numa liberação, talvez, de um próximo serviço. E aí você tem outro empreiteiro entrando para trabalhar, só que ele não consegue, porque tem que refazer aquele trabalho, porque construiu errado, enfim, né? De forma paralela, houveram muitas outras reduções com a digitalização. Bastante ganho, né? E com certeza muita eficiência Sim, aplicada. Então, acho que é exatamente. sensacional. Eu sou muito fã da tecnologia. Acho que a tecnologia ela acaba sendo um grande habilitador e pode ajudar muitas empresas a serem mais robustas, né? A conseguirem acelerar muitas jornadas, né? E acho que otimizar, né? Acho que no final a gente consegue ter muito menos desperdício, consegue ter muito mais eficiência, né? Acho que esse é um dos principais pontos que ela pode ser esse habilitador. O pessoal até perguntou aqui no nosso particular, e até vou aproveitar antes da gente pular para a pauta de automação e comentar um pouquinho de como que os projetos têm sido desenvolvidos dentro das companhias de vocês. Eu queria explicar um pouco, né, sobre a nossa imersão, né, que acontece já no próximo mês, de 7 a 9 de agosto. Vão ser 3 dias, né, no Otto Resort, que fica localizado em Itu, pessoal. E assim,
No primeiro dia no primeiro e na parte da manhã do segundo dia, a gente vai ter trilhas separadas, tá? Então, a gente vai ter cerca de 30 executivos numa sala discutindo sobre centro de excelência, sobre melhoria contínua, sobre aplicação das metodologias dentro da área de processos, né? A gente fala muito sobre essa nova roupagem da área, do quanto que ela tem sido importante, né, para as organizações serem mais competitivas. E em outra sala, a gente vai ter um assunto um pouco mais técnico com o pessoal de automação, falando de que forma que a automação ela pode ser estratégica, a gente fala das ferramentas e a gente traz ali um pouco mais de profundidade sobre esse tema. E na parte, né, da tarde do segundo dia e no encerramento, né, sexta-feira, a gente conecta ambos os públicos em uma única sala para a gente falar sobre essa conexão entre tecnologia e negócio, né? Então, como que as duas áreas podem trabalhar em sincronia? A gente traz alguns cases, né, de empresas que já estão, né, introduzindo a tecnologia e a automação dentro das áreas de negócio, gerando mais eficiência, né? Então, a executiva da Vale, que vai abrir esse momento ali da integração entre os dois públicos, ela vai fazer uma dinâmica, né? Vai ser um momento muito bacana. Então, a gente tem, obviamente, palestras, painéis, mas também muitos momentos ali de benchmark, de poder conversar com o executivo, de trocar figurinha, né? Entender o que que deu certo, o que que deu errado, né? Porque eu acho que também nessa jornada muita coisa, não só boa, mas também muitos projetos que talvez não deram tão certo, podem ser compartilhados ali para que o pessoal consiga absorver o máximo de experiência, tá? Então, eu até queria abrir também, Heitor, você que já participou, que esteve conosco no ano passado como um dos convidados, queria que você contasse também um pouco, né, trazer um pouco da tua experiência como usuário do produto, né, e deixar aqui também, pessoal, já no chat para vocês um cupom de desconto, né, a gente está ofertando 30% off para vocês que estão assistindo essa live, então já vou colocar o link aqui enquanto o Heitor comenta, para que vocês possam colocar esse cupom lá no nosso site, né, para que vocês garantam a participação de vocês. A gente está com as últimas 6 cadeiras desse encontro, né? Então, para aqueles que tiverem interesse, já coloquem o cupom, garanta esse desconto e estejam conosco nesses dias de encontro. Então, Heitor, vou pedir para você comentar um pouquinho. Boa. Ô, Érica, assim, eu sou suspeito para falar e não é porque eu tô aqui com vocês, tá? Mas de fato, eu acho que é um dos grandes eventos aí que tem no ano sobre o tema, porque eu falo que ele é grande e pequeno ao mesmo tempo, né? Então, apesar de ter 60, 70, 80 pessoas, né, são executivos de mercado que falam sobre o tema, né, e que têm seus desafios e dilemas, e é o grande nesse sentido, né? E pequeno no sentido de que a gente consegue conversar com todo mundo, dialogar, né? A gente está dentro de um resort onde a gente dorme e acorda falando sobre o assunto, né? Então é legal que você conversa ali nos cafés, no happy hour que tem à noite, né? No dia a dia. Então você consegue conviver ali não só no CNPJ, né? Conversando com as pessoas ali como empresa, né? Acho que você está ali no seu dia a dia, trocando ideias, oportunidades. E o que eu acho que é mais legal é que o nível da galera é tão alto assim que a gente consegue conversar sobre coisas que não deram certo com mais facilidade do que falar de bons cases, né? O que não é tão comum, né, nos eventos ou em cursos abertos, assim, a gente geralmente falando das coisas maravilhosas que deram certo e tudo, né? Acho que lá a gente tem um desafio de fato compartilhar dilemas, temas que funcionam, coisas que principalmente que não funcionam, e compartilhar os nossos desafios ali e acaba criando um grupo que se ajuda muito no pós-evento, né, nos WhatsApps da vida, né? Então, acho que isso tem criado bastante conexão e o evento do ano passado foi muito legal. E até por isso que eu vou aí de novo nesse evento dentro desse ano também. Acho que e o evento tem evoluído nos temas, tanto que a gente vai falar bastante de IA generativa, dos desafios aqui da implantação, de como que a gente convive, né, com o digital, com o RPA, com processos, com IA nesse contexto todo, né? Recentemente teve um evento grande voltado para o mercado financeiro ali, que foi o Febraban Tech, onde o assunto era IA, 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 então todas as palestras que estavam ali eram sobre o tema,
né? E aqui no evento da EBDI não vai ser diferente, né? Como que a gente conecta bem esses temas e tudo mais. Então, tô bastante empolgado aí de fazer parte novamente do evento aqui com vocês. Não, vai ser um grande prazer enorme, né, poder te envolver novamente, Heitor, Abraão. Eu tô vendo aqui também que o Eduardo, que está nos acompanhando, né, o Eduardo da São Martinho também vai participar, vai contribuir em um painel conosco no terceiro dia. Pessoal, usem o chat, tá, para vocês colocarem as dúvidas de vocês. A gente não vai abrir aqui os microfones, até pelo tempo que está um pouco curto, mas podem colocar as dúvidas de vocês que a gente traduz aqui, né, para os nossos convidados. Mas aí, entrando na pauta de automação, Abraão, você está há 5 anos, né, na Matec. Como que foi a adoção? Quando que vocês decidiram que seria o momento de olhar para esse tema dentro da organização? Quais foram os principais desafios? Como que vocês amadureceram esse tema, né? E como que vocês estão hoje? Esse tema é um tema bem complexo também, né? Para você chegar na automação, ela não é um processo tão simples, né? Você precisa ter o seu processo muito bem consolidado, com todas as suas particularidades muito bem desenhadas, né? Imagina que você vai, por exemplo, dar uma entrada de nota fiscal de forma automática, né? Mas a nota fiscal, ela é a ponta do processo, né? Você precisa entender tudo que tem ali para trás, e aí, né, dentro de um trabalho em processos, tudo que tem ali atrás que vai fazer com que, quando a nota chegar lá, ele vai entender, né, ele vai conseguir fazer a leitura da nota e vai conseguir dar entrada naquela nota de forma eficiente, né? Então, pô, às vezes a forma com que eu requisito, dependendo do processo, né, de cada empresa, às vezes a forma com que eu requisito vai interferir na entrada da nota, a forma com que eu requisito e com que eu compro vai interferir também na entrada da nota. Então, é um trabalho árduo de processo, né? A gente nunca conseguiu acertar de primeira, tem uma curva de aprendizado, né? Porque quando você mapeia o processo, quando você desenha o processo, você não consegue enxergar exatamente todos os gaps. Então, você consegue tratar, sei lá, pelo menos 80% do que você precisa tratar, para você ter já um ganho ali de cara, mas você tem 20% que é uma curva de aprendizado que você vai tratando ali na medida que as coisas vão acontecendo, né? Isso é um processo exemplo, né? Mas vale para todos os outros processos que você precisa automatizar. Você precisa entender o que você está fazendo, você precisa escolher uma ferramenta, complementando também o que o Heitor comentou, né? Qual que é a ferramenta que eu vou usar? Qual que é a ferramenta que mais se encaixa para automatizar esse processo? Às vezes não é nem um robô, às vezes você pode usar um Power Automate que ele vai fazer um link de e-mails e, pô, para mim funciona. Às vezes o simples também dá certo, né? Mas é bem difícil, tá? Porque o seu processo precisa estar muito bem consolidado, você precisa estar com os dados muito bem consolidados. Aí eu acho que o Heitor também pode dar uma complementada. Teve uma pergunta aqui no chat e a gente já vai trazê-la aqui na voz, né? Foi a Andressa que trouxe. Ela até colocou aqui, Abraão, uma das metodologias que super vejo valor é o Nemavash, porque o novo assusta, mas como o Abraão comentou, as pessoas são super importantes, né? E serem Sim. envolvidas de uma forma planejada pode fazer a diferença. Os responsáveis vendo o quanto a automatização faz a diferença e tem muito valor, né? Como então ela quis comentar ali um pouco das pessoas, do quanto isso assusta, né? E as pessoas vendo de uma forma planejada enxergam depois que faz uma total diferença, né, para a organização. E aí, como que vocês enxergam, né? Como que vocês vê esse posicionamento também, né? Depois daquele susto ali do novo e viu que a automação veio para contribuir, né? Acho Boa. que Eu o acho. Heitor pode trazer. Desculpa, Heitor, perdão. Vai lá, E Bruno. depois você. Eu só ia dar uma complementada, né? Que eu acho que até volta um pouquinho, desculpa, Heitor, te interromper, mas isso volta um pouquinho até no que eu falei, né? Que a tecnologia, ele é o fim. Ela tem que facilitar o nosso dia a dia, né? E esse espaço que você tem livre, você tem que usar ele para pensar, né? Em como você vai melhorar, o que você pode contribuir mais com a empresa, né? O que eu posso usar do meu trabalho de forma analítica para trazer mais resultado. Então, assim, ela serve para apoiar, nunca para substituir, né? É claro, a tendência é que, se você segue isso à risca, você também vai trazer mais resultado para a empresa.
Então, não é algo que vai, não é ruim, é algo bom, né? Eu acho que as pessoas, quando você vê um case, e mostra isso também dentro da empresa, você vê que as pessoas começam a tender a querer também. Isso fica no sangue, sabe? Vira moda. E é bem legal. A gente sentiu isso também com o processo lá na Matec, né? A gente começou também uma jornada lá depois que a gente conseguiu estabilizar um pouco mais o processo, a gente começou a pegar esses dados que foram construídos de forma inteligente e trazer em BI. E aí, quando a gente construiu o primeiro e o time viu que o resultado que dá, né, que você consegue mitigar riscos, né, de forma antecipada super, né, pô, você consegue, um negócio que ia acontecer daqui a 10 dias, você consegue tratar hoje e aí lá na frente ele não acontece. Então, ganhos financeiros, ganhos de produtividade, ganho com pessoas, assim, são muitos ganhos. Heitor, fica à vontade aí, desculpa te interromper, tá? Nada, que isso. A Andressa comentou ali sobre o Nemawashi, né? Eu não sei a pronúncia, porque ela é uma pronúncia em japonês, né? Mas ela é uma metodologia, basicamente, que ela envolve a construção de consenso, né? A gente utiliza pouco ela, né? A gente gosta mais, eu particularmente gosto mais, e o Itaú utiliza um pouco mais a metodologia do ADKAR, que é da ProSci, né? O ADKAR, ele é um acrônimo ali de algumas palavrinhas que em inglês ela traz ali o awareness, né, que é a consciência, o desire, que é o desejo, o knowledge, que é o conhecimento, o ability, que é a parte da habilidade, e o reinforcement, que é a parte do reforço. O que é o ADKAR, basicamente, né? É você construir a mudança a partir do indivíduo, porque assim, toda mudança coletiva ela é uma junção de indivíduos. Então, a gente precisa tratar o indivíduo na sua essência e colocar o indivíduo no contexto da mudança. Então, é você entender naquele pool de indivíduos que mudam, se a mudança é para a empresa inteira, se a mudança é para um público específico, se ela é para cargos, para níveis executivos, enfim. E aí você trabalha todos os itens ali do ADKAR, né? Então, assim, primeiro o awareness, né? Trazer para a consciência das pessoas a mudança, né? Por que que vai mudar, né? O que que a gente trazer esses pontos da empresa, né? De eficiente, a produtividade e tudo mais. Lá no fundo, a pessoa está ouvindo assim, tá? Mas o que que eu ganho com isso, né? A empresa fala, não, mas é lucro, vai ser legal, produtividade, vai ser bom para todo mundo, cliente feliz, e a pessoa tá lá, tá bom, mas o que eu ganho com isso? Então, a gente trazer a consciência da mudança, e depois disso, criar o desejo da mudança e mostrar para a pessoa o que que ela ganha com isso, por que que é bom ela mudar, por que que aquilo vai ser relevante para o contexto inteiro. E a partir dali, uma vez que ela tem consciência, tem desejo da mudança, é você trazer conhecimento para que a pessoa consiga mudar. Então, você está saindo da esquerda indo para a direita, que habilidade e que conhecimento que a pessoa precisa ter. Então, a gente direcionar, explicar, dar caminhos, né, criar mecanismos para que isso aconteça. A partir daqui é treinar, é ter habilidade para que, uma vez que a pessoa conhece, que ela tem habilidade para que isso aconteça. E a outra é a gente reforçar o processo de mudança. Então, qualquer processo, né? Seja ele de tecnologia, ou seja ele de estrutura, ou seja uma mudança física. Então, a empresa está num espaço e passou a ser home office. Puta, isso muda muito, né? É uma mudança significativa. A empresa está em São Paulo, passou aí para o interior. Puta, isso muda também muito. Então, a mudança física também é uma mudança, né? A mudança de tecnologia, mudança de processos, qualquer outra, ela impacta em mudança. Então, refletindo um pouco do que você comentou, Andressa, tem um processo para que a gente consiga fazer a mudança acontecer, né? Então, em grandes transformações, geralmente você enxerga um time de processo, um time de tecnologia e um agente ali que geralmente é um changer, que a gente chama, ou isso muitas vezes é colocada no papel ali da pessoa que conduz o projeto e tudo mais, e tem todo um alinhamento executivo para que isso aconteça e todo o trabalho no dia a dia para que o projeto tenha sucesso, tá? Um dos principais fatores de insucesso de projetos, seja em projetos tradicionais, waterfall, ou seja em projetos de agilidade, é a parte final, que é a implantação e a adoção das coisas que foram construídas. E muito disso é porque não foi feito um trabalho de gestão de mudanças desde o começo, criando
é o que a gente chama ali no Adcar de criar a consciência e o desejo, tá? Então, fazendo um paralelo do que você trouxe ali sobre a metodologia que você tem mais conhecimento, é a forma como a gente conduz aqui no Itaú, tá? Eu costumo abordar bastante desse tema também nas agendas ali do LinkedIn, aqui com a própria BDI, enfim, em outras agendas particulares aqui, porque é um tema pouco difundido ainda no mercado, falar sobre change, sobre gestão de mudanças. A gente fala muito sobre a implantação de metodologias, de tecnologia e tudo mais, isso como fim, não como meio, e esquece que existem pessoas ali no processo importante de mudança, tá? Obrigado aí pela contribuição, Andressa. Legal, muito bom, Heitor. Eu achei legal, porque não só otimizar os processos, né, mas também ter uma comunicação clara de que aqueles processos serão mudados, de que haverão mudanças. Então, é super importante ter essa comunicação. Talvez eu estava até refletindo, Heitor, enquanto você falava, que a resistência em algumas corporações e quando algumas pessoas reclamam, pode ser também dessa falta de comunicação, simplesmente implementar o novo sem falar o porquê daquilo está sendo feito, né? Então, legal. Agora, uma pergunta para você, tá, Abraão, da Denise Oliveira. Por onde começar quando se deseja implantar a inteligência artificial nos processos? Olá, Denise. Então, é, eu acho que para você chegar no nível de inteligência artificial, você precisa ter processos sólidos, eu acho que é o fundamental, e esses processos eles precisam ser desenhados, orientados para dados, né? De forma que lá na frente que o ciclo de vida do seu produto esteja totalmente linkado, né? E que você consiga com essa base de dados conseguir treinar uma IA. Então eu acho que a base de tudo é você conseguir ter um processo do começo ao fim bem consolidado, orientado para dados, né? E de forma automatizada o máximo possível, porque quando você automatiza ou quando você digitaliza, você acaba também padronizando os processos, né? E as informações, quanto mais padrões elas estiverem, melhor, né? Para você conseguir treinar uma IA e garantir que sejam dados verdadeiros, true, né? Dados true, porque também não adianta você também ter um processo ali linkado do começo ao fim, mas que ele acontece cada hora de um jeito, né? Porque aí você está treinando a IA. Uma hora ela entende de uma forma, outra hora ela entende de outra forma. E eu acho que depois que você consolida todo o teu processo, eu acho que é legal começar a trabalhar dentro com um time de engenharia de dados, né? Que vai pegar essa tua base, começar a entender e organizar ela, para depois você vir para os próximos passos, que é colher os frutos e começar a treinar uma IA. E aí vem o trabalho árduo, falando um pouco de IA generativa, né? Porque você também tem as IAs mais simples, né? Chatbot, enfim. Mas falando de uma IA que vai aprender e vai aplicar e vai te trazer mais resultado e vai entender o teu cenário, eu acho que a base é isso. Não sei se eu Até respondi. aproveitando, respondeu super, Abraão. E até aproveitando que você tocou no ponto de processo, veio uma outra pergunta, né, sobre qual que é a importância, né, de se ter uma área de processos em um ramo como o da construção civil. Olha, eu posso te dizer que é fundamental e assim, traz muito resultado. Eu, quando entrei na Matec, eu não tinha, não existia área de processos, eu fundei a área de processos na Matec, né? E na época era eu comigo mesmo, então era eu atuando nos processos, entendendo, fazendo. E aí, como a empresa viu que estava dando resultado e isso estava crescendo, hoje eu tenho um time bem maior, né? Então, o time cresceu dentro da empresa, fruto dos resultados que a área trouxe para a empresa. Mas é muito importante, assim, até mesmo os próprios funcionários, quando eles entram na companhia e enxergam que existe uma área de processos, a vibe é outra, assim, sabe? Porra, tem uma área de processos, não é comum. Algumas construtoras já têm também, tá? Não é só a Matec, não quer dizer que a Matec, né, pioneira nisso, já tinha algumas construtoras, mas eram bem poucas. E eu te falo seguramente que faz muita diferença.
Bacana, o pessoal está bem participativo, mas todo mundo quer jantar. Acho que todo mundo já está aqui. É, brincadeira, pessoal. Então, aproveita essa oportunidade, é legal. Imagina assim, se essa live de aquecimento já está muito boa, imagina lá, então, imagina lá, para durante 3 dias, momentos até de descompressão, momento de jantar, falando sobre automação, trocando figurinhas. Então, é super importante. Aproveitem o cupom de desconto, tá, pessoal? Façam a inscrição de vocês. A Érica Ferreira entra em contato com vocês também para explicar mais. Se vocês precisarem de mais detalhes, nós estamos super dispostos aqui a envolvê-los nessa imersão. Para finalizar, a pergunta é falando muito sobre mudança, né? Eu acho que é uma dor que as companhias sofrem. E essa pergunta eu vou abrir para os dois falarem. Qual a estratégia vocês usam para mostrar a importância da inovação e digitalização tanto para a alta direção como para as pessoas que são resistentes à mudança. Então, hoje, dentro do Itaú e dentro da Matec, o que tem sido eficaz? Eu quero mostrar sei lá, a minha alta liderança que aquilo é necessário, mas eu preciso também mostrar ao time. Hoje, quais estratégias eficazes vocês usam no dia a dia? Boa. Muito ótima pergunta. Só para eu entrar num finalzinho do complemento do que o Abrão comentou, e já entro nessa pergunta, Luísa. Na parte de IA generativa, né? A gente tá na moda a gente falar de IA generativa, chat GPT e tudo mais. Acho que a gente tem discutido muito isso dentro do banco, né? Como construir e tudo mais. Tem várias nuances, vários guardrails de segurança, né? De governança que a gente precisa ter, né? Para a implantação da IA. Mas acho que o ponto principal aqui é o que o Abrão comentou, só vou reforçar, que é a questão de dados, né? Então, a gente está com um processo bem estruturado, o processo está gerando os dados corretos, a gente tem segurança de que a gente já está num patamar bacana naquele tema, né? Que problema que a IA vai resolver? E que IA que a gente está falando, né? A gente está falando de um OCR, é uma agenda de machine learning, é um chatbot, de fato precisa ser uma IA generativa, né? É uma combinação de tudo isso, né? Então, a gente tem cases aqui dentro do banco onde a gente junta, tem dados já democratizados, estruturados, está tudo arrumadinho, o processo está bem robusto, mas a gente vincula, por exemplo, ferramentas de RPA com automações simples e que a partir dali isso gera insumos para IA generativa, por exemplo, né? Então, tem alguns casos só que eu queria citar que a gente está fazendo disso, né? Então, por exemplo, tem um processo ali bem grande que é de relatório de obras, né? Eu peguei alguns cases aqui que conectam com o mundo do Abrão, né? Então, putz, a gente tem milhares de agências, né, no país como um todo e a gente faz bastante obra, né, nelas de adequação, de adaptação e uma série de coisas. Então, assim, como que a gente trabalha a generativa para entender os relatórios de obra, evolução, contexto, né, que tipos de produto, como que a gente se antecipa a pedidos, como que a gente faz compras mais estruturadas e tudo mais. Então, tem todo um trabalho de analytics aqui e uso desses dados a nosso favor, de uso da IA generativa e tudo mais. Então, queria só tem um outro caso, por exemplo, que são invoices de câmbio, por exemplo. Então, a gente pode receber esses invoices aí de todas as línguas do mundo inteiro, que são operações que a gente trafega. Então, putz, como que a gente consegue, a partir disso, identificar qual é a língua, traduzir, interpretar e conectar com RPAs e isso gerar insights para as nossas esteiras operacionais aqui, para que isso já venha mais robusto e mais previsível. Então, tem várias agendas nesse sentido aqui dentro do banco com o uso da IA, tá? Agora, Na medida, aprofundando. complementando um pouquinho o que você falou também, que é importante, na medida que você vai desenhando esse processo e tendo esses dados estruturados, você também já consegue ir trabalhando com esses dados, por exemplo, num BI, né? Não necessariamente você precisa esperar terminar para você começar a trabalhar com isso. Você já vai Sem colhendo dúvida. frutos. A gente tem feito um trabalho aqui de democratização de dados, né, de disponibilizar esses dados num data lake onde as pessoas conseguem acessar, interpretar, tomar decisões a partir disso, né? Então, assim, não é porque o dado é de uma área que é meu, né? O dado é do banco. Então, como que a gente democratiza isso, utiliza e a partir daquilo gera insights para outras operações e pode, inclusive, gerar bons cases aqui de uso de IA e outras ferramentas, né? Agora, entrando um pouco na sua pergunta, Luísa,
que a turma aqui compartilhou. Eu acho que assim, se o banco ele tem um modelo de que a gente tem que estar ali focado em resolver dores de cliente, né? Então, assim, é importante para o cliente, é importante para todo mundo, tá? Acho que isso é um ponto que é crucial nosso aqui, está super forte na nossa cultura, né? A gente tem uma cultura forte do que a gente chama de vamos de turma, de errar rápido ali, testar, né? Acho que a gente, como banco, tem essa característica e até isso faz com que a gente seja pioneiro em vários dos mercados que a gente atua, né? Parafraseando o nosso presidente aqui, que é o Milton, né? Ele gosta de dizer que, assim, nós não somos líderes, né? Nós estamos líderes. E isso tudo parte por não ter uma área de inovação, por exemplo, né? A gente não quer delegar a inovação para uma estrutura, ou para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, né? A gente quer que isso seja feito por todo mundo e que isso seja potencializado por qualquer um dos 100 mil YouTubers que existem aqui dentro do Itaú, né? Então, assim, é uma dor de cliente, a gente se pergunta, que problema que eu quero resolver, né? E a partir disso, que problema que eu quero resolver, aí sim a gente trabalha e se é um problema real, se é um tema que existe dentro do banco, e se é uma dor de cliente, a gente tangibiliza isso com grandes números, a gente não precisa convencer ninguém de que aquilo é importante. Então, o trabalho que foi feito na cultura do banco é tão forte nesse sentido que você não tem uma relação de que eu preciso convencer alguém de que aquilo é importante para ser feito, logo alguém aprova para que eu execute. Então, essas idas e vindas muito demoradas acabam que não acontecem com tanta frequência no banco, a não ser que sejam transformações muito significativas e relevantes e tudo mais, aí sim, por questões de governança e de direcionamento corporativo, aí acaba que a gente precisa fazer isso, tá? Mas se você vem com um bom problema de cliente para resolver, bem tangibilizado com os números e quais são os cenários que você quer trabalhar, você só vai ouvir como que eu te ajudo a fazer isso acontecer, sabe? Então, eu acho que é fazer com que esse mindset seja instalado aí nas outras companhias, também acho que faz bastante diferença para que isso funcione. Isso cria um ambiente de autonomia, de segurança dos profissionais e atrai bons profissionais para dentro do banco, porque quem não quer estar num ambiente onde você tenha autonomia para resolver problemas e lidar com coisas complexas e grandes, né? Acho que isso nos desafia e faz com que a gente me faz pelo menos decidir em continuar aqui no banco nesses últimos 12 anos, então eu tenho bastante orgulho aqui daquilo que a gente tem construído, tá? Pessoal, tá muito legal o bate-papo, mas a gente tá aqui no avançado da hora e a gente também não quer dar tantos spoilers assim, né? Deixar o pessoal curioso aqui para que eles façam, né, a inscrição e participem conosco, né? Então, como o Heitor comentou, vão ser 3 dias e aí a gente tem ali os jantares, os happy hours, que são os momentos que dá pra gente interagir bastante, trocar bastante figurinha, né? Além, obviamente, do conteúdo que vai ser disponibilizado. E para a gente encerrar, então, aqui esse momento da live de aquecimento, o Heitor, ele vai participar conosco, né? Além de ser presidente de sala, ele vai trazer uma palestra com foco em cliente, né? Ele vai falar um pouco da experiência do cliente no centro, né? Como que o processo, ele tem atuado, né? E como que ele pode contribuir com foco numa melhor satisfação desse cliente. Então, Heitor, sem muitos detalhes, mas eu queria que você contasse um pouquinho, né, dos principais pontos que vão ser abordados nessa apresentação e na sequência também convidar o Abraão que vai falar sobre inteligência artificial, né, vai falar dos benefícios da IA nos processos dentro da Matec, vai trazer alguns resultados e também se o Abraão puder na sequência contar um pouquinho do que vai ter na apresentação. Aí a gente encerra esse momento, pessoal, e reforçando aqui, a gente vai deixar os links para que vocês acessem tanto o site, né, a página do nosso encontro. Lá vocês vão poder ver todos os palestrantes que estão confirmados. Então, a gente tem um grupo bem legal de executivos que vão contribuir nesses 3 dias. E também a gente deixa aqui o cupom com os 30% de desconto para que vocês ocupem essas 6 últimas cadeiras da nossa imersão. Boa, muito bom. Tem muita coisa legal, né? Acho que a gente poderia ficar aqui algumas horas falando, né, Abrão? Então, galera,
Para quem quiser, participa lá com a gente que vai ser muito legal, né? Tem muita coisa. Acho que a gente vai ter várias pessoas. Acho que o cuidado que a IBDI teve aqui de colocar pessoas da indústria financeira, time ali de indústria mesmo, né? A galera aqui de construção, como o Abrão comentou, consultorias, né? Então, eu acho que vai ser muito legal porque são vários pontos de vista, coisas mais avançadas em alguns segmentos, né? Então, toda a agenda ali de indústria 4.0, que é super bacana e tudo mais que, querendo ou não, a gente acaba dentro do Itaú tendo essa necessidade, porque a gente também tem gestão física mais menos avançada nesse sentido, e a gente, no outro lado do mundo de tecnologia, já mais avançados. Então, da mesma forma, onde tem palestras onde eu acabo compartilhando coisas que eu conheço, tem outras que eu estou ali sentado anotando tudo e cheio de perguntas para fazer para quem está participando, né? E a gente vai navegar muito nesse mundo, como que eu conecto tudo isso com o cliente, como que eu trago essa abrangência para programas de eficiência operacional e de melhoria contínua, como que é a conexão do RPA em tudo isso, né? Como que eu conecto a IA generativa nesse mundo todo de dados, esses dados todos não estruturados, como que isso é organizado, né, para que a gente tome melhores decisões como mercado. Então, a gente vai falar também dessa agenda de gestão de mudanças que eu comentei, né, que é super relevante. Tem algumas startups ali bacanas também para a gente conversar, né? Então, é diferente a gente conversar com uma empresa que já nasceu nesse mercado todo digital, que não tem legados para lidar, né? Se é diferente você pegar um banco igual o Itaú, que tem 100 anos e que tem sistemas para trabalhar sistemas mais antigos, que a gente tem um trabalho de modernização. Então, como que a gente lida com o que a gente chama de ambidestria digital, né? Que é lidar com os dois cenários. Então, cara, vai ter muita coisa para a gente conversar, para a gente debater. De fato, ali é um ambiente muito legal ali de conversa e aberto, né? E acho que a última coisa que eu queria comentar antes de passar a bola aí para o Abrão é que eu gosto muito de usar três palavras, né? Que é o desaprender, o aprender e o reaprender, né? Eu acho que isso é o nosso mundo, né? A gente precisa estar o dia inteiro aprendendo, reaprendendo, desaprendendo, desapegando daquilo que a gente conhece e aprendendo do novo. E isso tem muito a ver com essa agenda nossa aqui, com a agenda de IA generativa, enfim, com vários cases aí. Eu vou confessar aqui que a turma falou assim: a gente vai fazer uma pergunta para vocês falando sobre futuro, sobre tendências. Eu falei, nossa, se eu a gente pesquisa isso, a gente não tem resposta dos super gurus nos temas, né? Então, viver cada dia um dia e aprender o que tem de novo e fazer essa troca entre a gente, e isso faz com que o conhecimento coletivo seja muito maior aí do que o conhecimento de qualquer guru, né? Então, venham participar aí com a gente, que vai ser muito legal. Bacana, Heitor. Bem colocado também. Acho que é uma busca constante, cara. Eu vou falar um pouquinho na palestra sobre como a gente se estruturou para chegar aonde nós estamos hoje. E aonde nós estamos hoje? Hoje nós já começamos a treinar uma IA, né, para começar a entender todo o movimento que nós fazemos nas obras. Então, a IA ela vai começar a entender quais são os elementos e começar a linkar, retroalimentar esse entendimento em todos os meus processos. Então, seja ele de orçamento, seja ele de avanço de obra, seja ele da construção do... Vocês estão me ouvindo? Então, né? Olá. Será que eu estou com o microfone desligado? Então, retroalimentar o meu modelo 3D, né? Então, assim, o que eu tenho lá linkado, o que eu avancei linkado ao meu modelo 3D, o que avançou, né? E aí de forma mais visual. Mitigar riscos também, né? Eu avancei esse trabalho em X%, mas a IA entendeu, em 20%, mas a IA entendeu que foi 10%. E eu paguei 15% para o meu fornecedor. Então, a gente vai começar a mitigar riscos, cruzar informações, pegar essas informações também para tentar mitigar riscos futuros, né? Então, se eu continuar nessa Já vai? produtividade, eu planejei essa obra. Isso, baixar as coisas lá. Baixar o quê? Baixar as coisas. Você vai pra onde? Acho que tem um microfone vazado aqui. Deixa eu tentar mutar.
Tentei. Eu tava vendo se era alguma coisa minha que estava ligada aqui. Até assustei. Então é isso, assim, a IA ela vai começar a entender os elementos construtivos e vai começar a linkar e vai retroalimentar todo o meu processo, né? E aí eu vou trazer mitigação de riscos, eu vou entender planejamento, eu vou entender custos, eu vou entender como que eu vou fazer essa interface com os meus fornecedores, e tudo isso ligado no meu processo, no meu modelo 3D, tá? Eu quero linkar com a previsão do tempo, porque tem atividades que envolvem que eu não posso executar se estiver chovendo. Pô, então a IA vai me sinalizar e vai falar, ó, essas atividades aqui você precisa reprogramar. E também está no nosso roadmap, né, de fazer esse link no nível que futuramente, ela entendendo como eu planejo, ela também me sugere qual que é a melhor forma que eu preciso planejar essa obra, né? E aí, claro que eu vou tomar a decisão, mas ela vai me trazer insights, né? Ela falou, ó, na outra obra você normalmente fez isso e deu certo, por exemplo. Então, é isso. Mas a gente está na etapa de que eu estou começando a escanear as obras, né? E começando a ensinar ela qual que é aquele elemento da obra, qual que é o elemento no meu modelo 3D, e o meu modelo 3D já está linkado em todo o meu processo, ou seja, eu já restaurei toda a minha base de processo para começar a receber essas informações. Eu vou falar qual foi a minha trajetória para chegar nisso, para começar de forma efetiva aplicar a inteligência artificial. Maravilha, meninos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Pessoal também que participou, que contribuiu. Ficaram algumas perguntas aqui no chat, não deu para a gente responder, mas com certeza, se vocês fizerem inscrição e participarem conosco, a gente vai conseguir responder todas essas dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade, né? Reforçando, o convite para que estejam conosco. E muito obrigada, então, pessoal. Abraão, Heitor, nós nos encontramos no mês que vem. E deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Luísa, não sei se você quer trazer alguma consideração também, e os meninos aqui. Só agradecer. Muito obrigada, Heitor, Abraão. Por mais que eu não seja diretamente da área de tecnologia, como a Erika falou, estou super apaixonada, mas vocês falaram de uma forma muito clara, né, que ficou muito, muito tranquilo para que todos que estejam aqui entendam sobre o que vocês estão fazendo, né, sobre como que vocês conseguem obter resultados. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat também o link do grupo de WhatsApp para que a gente possa seguir, tá? Formar aqui dessa audiência um grupo. E para vocês também conhecerem um pouco mais sobre o projeto. Então, como eu falei, a Erika Ferreira ela está à disposição para apresentar um pouco sobre o automation e o process. Fiquem à vontade para entrar no grupo e fazer parte, até porque o pessoal também, o Abraão e o Heitor, eles já intimando aqui, tá? Para vocês participarem do grupo, porque se ficou alguma dúvida aqui da live, vocês conseguem responder por lá. Mas, Heitor e Abraão, eu só responderia presencial, tá? Tomando um café ou jantando lá. Tem que ir pro evento. Tem que ir pro evento. Boa. Vai ser um prazer. É um grande convite. Obrigado, gente. Gratidão aí, viu? Obrigada, Valeu. pessoal. Ótima noite, bom descanso para todos. Obrigado, Tchau. galera. Prazer Tchau, estar com tchau. vocês aqui. Um abraço. Valeu.